Vai ter que ser. A gente vai conversando. Deixa eu ajeitar aqui. A gente já está online, né? Vocês duas meninas podem juntar um pouquinho mais, ou quando uma falar, a outra da abertura. Deixa eu ajeitar aqui no Face. Vai ter que ser, eu acho que quando uma fala, a outra vai. Isso, tranquilo. Uma conversa bem tranquila. A gente já está online, tá? Tá todo mundo nos vendo. Só vou ajeitar aqui. Eu tenho que vir pra cá. Então, não cabe as duas. Não, bem, pessoal, vai tu primeiro que vai. Sou a Lese. E hoje eu estou com a Carla Cine e com a Sheila, que são mãe e filha, né? A gente vai falar hoje sobre educação especial, pedagogia, sala de recurso, histórias de mãe e filha. Vai ser um papo bem legal. Primeiro, eu queria falar com vocês. Carla, me conta um pouco da história de vocês, da tua história com a pedagogia, da tua história com a sala de recursos. Depois eu pergunto como é que é a tua história com a Sheila, como é que foi essa questão da educação para vocês. Pode falar. Certo. Bom, assim, ó, eu já sou professora há 30 e poucos anos, né, de séries iniciais. E tive um problema daí, que depois a gente vai falar sobre com a Sheila, com 1 ano de idade. E lá eu vim por N tratamentos com ela e tudo mais, e acabei que estava, assim, com toda uma experiência muito grande em educação especial, porque lidava com ela e com quem eu também encontrava durante os tratamentos, que tinha N deficiências que a gente convivia no dia a dia. Aí, o que aconteceu? Eu fui fazer o curso de educação especial. Eu já tinha, assim, uma queda muito grande para a educação especial, tá? Eu sempre gostei muito de tratar essas crianças com deficiência, mesmo antes de acontecer isso com a Sheila. Acabei que daí fiz o curso de educação especial. E sempre eu tenho alguém para eu lidar. Sempre eu procuro, digamos assim, sempre alguém que precise desse atendimento. Na verdade, eu me dediquei muito a Sheila, né, sobre esse decorrer da história dela aí, e acabei que eu faço muita coisa, como é que eu vou te dizer, mais assim para a sociedade, do que eu ir fazer um concurso, digamos assim. Até porque desde que eu me formei em educação especial, não saiu concurso para educação especial. Saiu um único, assim, logo que eu estava fazendo o curso ainda. Bom, o que eu queria falar? A educação especial. A educação especial é muito prazerosa, para mim, principalmente. Porque eu vejo a inclusão na educação especial, a inclusão dessas pessoas com deficiência, tendo um lugarzinho na sociedade. Então, essa experiência, para mim, é muito boa. Porque eu vejo, assim, ó, como é importante, dentro da educação especial, a gente conseguir com que inclua essas pessoas que têm deficiência. Porque, na verdade, as pessoas, elas acabam esquecendo de incluir, acabam excluindo as pessoas. Por quê? Porque não tem a oportunidade, e a educação especial trouxe a oportunidade de nós podermos incluir essas pessoas com deficiências, com necessidades especiais. Então, o que tu queria me perguntar? Não, eu ia te perguntar assim, tu teve muita dificuldade na questão de achar escola, colégio para Sheila, ou foi mais tranquilo? Muita. A questão da educação dela, assim, porque tu como mãe, tu pode ajudar em casa, né, em N recursos, mas eu digo na questão de achar colégio, escola para ela, foi complicado também? Foi muito complicado. Foi muito complicado, assim, ó, não de encontrar a escola, porque, assim, ó, como ela teve um tratamento, como eu te disse, apareceu com 1 ano de idade, ela teve um tratamento psicológico, depois psicopedagógico, pedagógico. Aí, quando ela foi liberada para uma escola normal, apareceram os problemas que eu já vinha conversando com os profissionais que tratavam dela, que ia aparecer esses problemas durante a aprendizagem dela, né? E realmente apareceram. Daí, o que houve? Houve um impacto muito grande
da avaliação. Ela estava numa escola regular normal, só que eles não tinham como avaliá-la. Eles não sabiam como, porque ainda a lei não vigorava nas escolas nessa época dela. No ensino fundamental, a lei não vigorava nas escolas, estava a lei parada, a lei de inclusão. E o que... Congelou o teu vídeo. Tá travado. Ai, será que tem que dar uma carregadinha? Não, e pelo que eu tô vendo aqui é o teu mesmo, não é o meu. De repente liga, se tu estás me ouvindo, liga a tua 4G, se tu tens. Aí, voltou. Que às voltou. vezes funciona. Gente, live minha tem que dar alguma mais coisa. Então, voltando assim, Leis. Na verdade, o que acontecia? Elas não sabiam como avaliar, os professores não tinham uma preparação, porque até então não tinha essa especialização, entendeu? Então, o que acontecia? Eles não sabiam como avaliar a Sheila, e daí vinha a dificuldade muito grande nas escolas. Que daí eu, como professora, conseguia fazer esse trabalho, como muitos pais não conseguem, né? Então, o que acontecia? Eu ia a cada escola que ela passava, eu ia junto para tentar ajudar para que elas conseguissem avaliar a Sheila, até a lei ser vigorada. No caso, foi no ensino fundamental, começou, mas ela acabou lá quando ela fez o EJA, que a lei começou a funcionar mesmo, que daí foram tudo lá para a Secretaria de Educação, que daí ela foi para uma sala de recursos. Até ela ir para uma sala de recursos foi uma dificuldade muito grande mesmo. Eu acredito que os pais que passaram por isso devem ter sido muito, como é que eu vou dizer assim, uma experiência muito ruim. Porque, para mim, que tinha toda uma ligação com a educação, foi difícil. Eu convenci esses professores que eles poderiam avaliar de uma outra forma, entende? Que tem várias formas que a gente pode avaliar dentro da educação especial. Na verdade, eu acho que também é uma questão de onde achar esses profissionais qualificados também, né? Por exemplo, Exatamente. se a gente resolve fazer todas as escolas com acessibilidade de uma hora para outra, digamos que fosse possível, mas será que a gente teria mão de obra para todas essas escolas? É isso tudo que influencia. O que acontece? Toda uma escola, o que a escola toda teria que ter? Uma sala de recursos. O que vem a ser uma sala de recursos? Sala de recurso multifuncional, aonde tu tem todo o equipamento para tu poder tratar as deficiências todas, que é a deficiência intelectual, que é a deficiência visual, que é a deficiência auditiva, né? DA, DI, então todas essas deficiências, elas têm que ter todo um aparato, digamos, grande como é que eu vou te dizer? Não é instrumento, me faltou a palavra agora. Estrutura, toda a estrutura na sala de recursos. Toda escola deveria ter uma sala de recursos. Não tem ainda. Porque falta essa bagagem toda aí da estrutura de que todos consigam se conscientizar, liberar verba, todas essas coisas para que, né, consiga se montar uma sala adequada para tratar as deficiências. A gente vai continuar no assunto da educação também, mas eu queria te perguntar. Tu descobriste a deficiência da Sheila com mais ou menos 1 ano, foi isso? Como é que foi essa história da tua descoberta? Como é que foi para ti? Como é que foi para a família? Como é que foi a relação de todo mundo com o diagnóstico dela? É muito difícil. Eu vou te dizer assim, ó, primeiro que eu tive uma preparação toda para ter a Sheila, né? Digamos assim, a gente tinha dado e eu e o pai dela e tal, e a gente pensava em ter um filho 3 anos depois de casado. 2 anos e alguma coisa eu engravidei dela. Então, assim, ela foi uma filha planejada, né? E daí, o que tu pensa quando tu planeja um filho? Que transcorra tudo normal, né? Que as coisas aconteçam na sua idade cronológica, tudo adequado. Não se pensa em ter um filho com algum problema. O que aconteceu? A Sheila até 1 ano não tinha nada. Quando chegou com 1 ano de idade, ela começou a ter uns tremores, logo que ela fez 1 aninho, uns tremores e um estagmo. O estagmo ela fazia com o olho correr lateralmente.
levei ao médico, até então, clinicamente, nada. Então, o que aconteceu? Eles tentaram ir fazendo exames, e tratando apenas psicologicamente, até quando ela teve 16 anos, que daí eles fizeram o FISC, a psicóloga fez o FISC, aí viu que ela tinha, aquém da idade cronológica dela, as atitudes e tudo mais, né? E aí, o que aconteceu? A leitura dela foi ruim. E aí, te respondendo a pergunta, para nós, eu como primeiro filho, eu até quis ficar só com ela em função disso, para poder tratá-la melhor. Então, assim, ó, é muito, muito doloroso, assim. A gente se pergunta muito por que tudo isso está acontecendo, a gente se pergunta como que vê crianças que não foram planejadas e que vêm assim e não acontece nada, e tá tudo normal, né? A vida, a trajetória até de escola e tudo mais. Mas daí, ao mesmo tempo, a gente também, depois que cai a ficha, a gente também pensa, talvez seja para mim, porque eu possa tratar mesmo. Aí tu agarra com unhas e dentes o problema. A família também ficou muito apavorada, tá? Te respondendo também a pergunta. A família ficou muito apavorada porque foi uma coisa assim que os médicos não sabiam o que era, tá? Ela ficou muito descoordenada na época, né? Com 1 ano até 2 anos, muito descoordenada. Ela parou de caminhar, que ela já estava caminhando. Então foi uma trajetória naquela época dentro da família e conosco mesmo. Foi assim muito dolorido, muito forte, realmente. Mas teve algum diagnóstico que eles poderiam achar? Eu pergunto, porque assim, gente, quem está acompanhando sabe que eu sempre pego a referência. A Michelle, que foi a minha amiga que está me ajudando nessa, meu braço direito nessa causa, e a questão da Duda, da filha dela, que a médica, nossa, achou que a menina tinha um tumor, foi um diagnóstico assim que, meu Deus, né? Eles acharam que era algum diagnóstico assim mais grave? Ou eles simplesmente, tipo, estamos perdidos, não sabemos. Bem isso. Vamos averiguar. Bem isso que tu falaste. No primeiro momento, vamos descartar que ela tenha um tumor no cérebro. Aí vai lá, faz a tomografia, descartou isso. Aí foi indo. Vamos ver se não é um tumor suprarrenal, que pode dar os mesmos sintomas. Porque, mais ou menos, as deficiências, assim, que no caso tem neurológicas, elas acabam tendo os mesmos sintomas de descoordenação, de estagno, de todas essas coisas. É mais ou menos parecido, porque eu ia na neurologia e via muito isso. De uma macrocefalia, de uma microcefalia, tudo mais ou menos igual. Então, o que acontece? No primeiro momento, eles querem descartar isso mesmo. Tumores cerebrais, tumores em alguns lugares que dá esses sintomas. Mas, no caso da Sheila, foi a mesma coisa. Foi fazendo exames para ver se descartava esses tumores. E acabava dando normais. Aí, o que acontecia? Aí, ficou numa causa desconhecida. O que é a causa desconhecida? A síndrome de Kingsbury, que hoje ela não existe mais. Quando eu fui fazer educação especial, eu vi que eles estavam tudo colocando conversei com um neurocirurgião também, que deu aula para nós, que eles estavam colocando tudo no transtorno global de desenvolvimento. TGD. Tudo que não sabe o que é, colocava lá. Bota ali. Nesse transtorno. E aí, o que acontecia? E aí, veio a calhar com essa tua amiga aí que tu falaste, que deixa a gente completamente apavorada. Porque daí fala de tumor num lugar, em outro lugar, e a gente não sabe o que o filho tem. Isso é terrível. Imagina. Imagina, primeiro filho, então, para mim, foi assim um golpe, né? Tipo, foi demais. Eu não sou mãe, né? Mas as minhas amigas e até minha própria mãe, eu tenho 2 irmãos, né? Nós somos entre 3, sempre fala que o primeiro filho, a mãe por si só já é toda cuidadosa, cheia de medo, né? A gente brinca que o primeiro filho é a bananinha esmagada, o segundo tu já dá a banana picada e o terceiro tu já entrega a banana, né? Porque tu vai perdendo aquele medo. Imagina um diagnóstico desse pro primeiro filho, deve ser tempo. Inclusive, Pode me perguntar. Pode ir falar. Não, inclusive, eu queria te perguntar. A Michelle está te perguntando 2 coisas. Primeiro, ela está dizendo que ela viveu isso, né? E realmente com a Duda. Sim. Todas essas questões que tu comentaste agora. Uhum. Ela perguntou assim: você acha que mudou muito a questão do ensino de quando a Sheila começou para hoje? E o que mais tu sente falta no ensino? Perdão.
Daí tu Mudou pode falar bastante. como mãe e como profissional, tu pode unir as duas coisas. Tá, como mãe, foi muito legal como mãe, porque, primeiramente, eu vi assim que a minha filha teve uma avaliação adequada para o problema dela, né? Isso nas escolas que ela passou. E se mudou muito o ensino, foi o que ela me perguntou, né? Como mãe, eu te digo que foi muito gratificante nesse sentido deles poderem avaliar ela. Para mim, foi muito gratificante. Essa mudança que teve, dela ser incluída, dela ir para uma sala de recursos. Então, isso foi importantíssimo para mim, foi muito gratificante. Como profissional, eu ainda vejo que falta muita coisa. Como profissional, falta muita coisa. Falta muita conscientização dos professores, porque, em primeiro lugar, não adianta tu te especializar, né, em educação especial e tu não fazer. Porque o que o professor tem que ter cuidado? Geralmente, o aluno ou a criança em si, digamos assim, até numa igreja, numa outra função. Então, assim, ó, no ensino, como ela me perguntou, eu acho que falta bastante. Porque, na verdade, tem professores que ainda não conseguem fazer a inclusão, e sim, eles acabam excluindo esse aluno. Porque se ele fica dentro de uma sala regular, tá? Ele fica dentro da sala regular, porque a sala de recurso é feita no turno inverso da sala do ensino regular, tá? Isso Ela eu ia te não é no perguntar, mesmo não turno. perde teu raciocínio, mas a sala de recurso, ela retiram de sala de aula esta criança e colocam ela em um outro lugar que ela não tenha contato com outras crianças para ensinar? É Não, assim que funciona? não, Ou ela não é fica assim. com outras crianças com contato? Não, é assim, ó. A sala de recurso, ela funciona num turno inverso. Ou seja, se a criança estuda de manhã, ela vai na sala de recurso à tarde. Ou vice-versa, tá? No caso, ela não retira o aluno da sala de aula. Pelo contrário, ela faz com que o aluno fique incluso. Ele tem que ficar incluído. O que a sala de recursos trata? Essa deficiência, né? Com jogos, com coisas que tem que fazer, atividades que tenham a fazer crescimento, que façam um crescimento grande na criança, para que ela consiga ser incluída na sala de aula. Ela ajuda o professor em atividades. Travou de novo. Acho que tu estás me ouvindo, então, enquanto isso eu vou ler a da Zeneida, que ela diz que ela te acompanha, Carla, e como instrutora de informática em escolas e séries iniciais, eu peço desculpa pelo carro que está passando aqui com som, não sei se está Nossa, vazando para vocês, um som então, maravilhoso, só que não. Como instrutora de informática em escola de séries iniciais, ela vê a falta de capacidade de não ter profissionais para lidar com as crianças que necessitam da inclusão. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Está faltando muito essa especialização. Isso que eu ia falar no ensino, tá? O que deixa a desejar no ensino? Falta aquilo que eu já tinha falado antes, anteriormente, e falta muito a especialização. Porque a especialização faz com que tu consiga manejar melhor, entendeu? Não que seja assim o salvador da pátria, não é. Mas tu vai conseguir, sendo especializada, tu vai conseguir lidar melhor com aquele aluno. Nessa parte do ensino que ela perguntou também, tá? Tu vai fazer isso, tu vai conseguir ter mais êxito que se tu não tem uma especialização, entendeu? Porque daí vai faltar isso para ti nesse momento. Porque tu tem que ter um olhar diferenciado. Um pouco de tato e conhecimento. Então, né? Exatamente. Qualificação. Porque o que move a educação especial? A educação especial, a move é a sensibilidade. A sensibilidade, todo professor que tiver uma sensibilidade, ele já vai cair para esse lado da educação especial, daqui a pouco ele está fazendo uma especialização. Por quê? Porque se ele não tiver sensibilidade com o seu aluno, nada vai para frente. A sensibilidade é o que move a educação especial. Você tem que ser sensível ao teu aluno para te poder ir na deficiência dele. Que tem muitos que não tem. Deixa eu fazer outra pergunta. Eu conheci a Sheila no teatro, né? Em cena, e ela é maravilhosa em cena. Depois a gente vai conversar um pouco com ela, que eu quero ver a versão dela. E agora eu quero saber a tua versão como mãe. O que tu achou que o teatro transformou a vida dela?
o que tu acha como profissional que as artes podem agregar para crianças especiais, até em ajudar, né, a questão das deficiências Sim. e questão cognitiva, de desenvolvimento, enfim, porque eu conheci ela em cena e realmente em cena ela arrasa, né? Tanto que eu até perguntei para ti, eu falei, olha, sinceramente, eu não sei o que ela tem, não me parecia, né? Ela é super tranquila, vocês vão conhecer na sequência. Mas tu, como mãe, o que tu acha que acrescentou na vida dela ir para o teatro, para as artes? Qual foi a diferença que deu? Muito, 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 muito. Porque assim, ó, o que acontece? O teatro, ele é uma coisa, ele é prazeroso, digamos assim. Tu vai lá porque, no caso da Sheila, tu foi lá porque ela gostava de atuar, gostava de, porque eu faço novela, porque isso, porque aquilo, falava sozinha, aquela coisa toda, ela gostava disso tudo. Aí a psicóloga veio e falou, seria bom, já que ela gosta, e fala tanto teatro, e ela fazer. Então, o que acrescentou o teatro na vida da Sheila? Eu, como mãe, observo da seguinte forma. Como mãe, não vou falar como profissional, ajudou ela a se desvencilhar um pouco mais de mim, porque ela era muito mais dependente do que ela é hoje, tá? A Sheila era totalmente dependente, ela não resolvia nada sem eu. Deu essa autonomia para ela, de ela começar a resolver as coisas por ela mesma, porque eu já tentava fazer esse trabalho, tá? De mostrar quem ela era mesmo. Porque lá no teatro, o que acrescentou para ela? Acrescentou que a Sheila não teve medo de mostrar quem ela era. Porque ela tinha essa segurança fora. Ela era super tímida, tirou a timidez dela. Em termos cognitivos, foi ótimo, agora como profissional, vou te falar, foi ótimo, a Sheila conseguiu desenvolver, ela conseguiu pegar texto, fazer leitura, ela conseguiu se impor em certos momentos nos cursos. Então, isso foi divino, assim. Tanto como mãe, como profissional, eu enxergo dessa forma. Foi divino ela ter conseguido ser ela mesma, ela ter conseguido se impor, ter mais autonomia. Acho que te respondi. Sim. E os mestres ela realmente também ela... E os mestres, assim, eu não sei se quando eu fui a primeira vez... E o bom é que agora eu vou puxar para o meu assado, né? Que ela fez no Newton Filho. Eu também sou cria do Newton, né? Então eu sei como funciona um trabalho deles. É um trabalho que te puxa, mas é um trabalho que é muito amoroso. Exatamente. E ele, ao mesmo tempo que ele te puxa para te fazer um trabalho bem feito, o Iro e o Newton, eles são muito amorosos, então eles têm todo aquele tato que tu havia comentado que às vezes falta no professor em sala de aula, né? Exato, de como tratar, como cuidar, porque às vezes falta, né? Às vezes as pessoas estão ali, mas falta sensibilidade. A gente estava falando sobre a questão de faltas de profissionais. E a outra pergunta da Michelle, ela perguntou assim: do início da tua luta com a Sheila até agora, tu acha que teve o que mudou na educação, assim? Ah, melhorou tal coisa, ou piorou, ou como é que ficou para ti? Assim, ó, como mãe e como profissional, tá? Como mãe e profissional, já vou falar as duas coisas juntas, assim, ó. A Sheila foi evoluindo gradativamente, sempre. Ela nunca regrediu, entende? Ela foi sempre evoluindo, sempre foi questões assim, ó, como eu falei, para a autonomia dela, para a independência dela. Tudo foi indo gradativamente evoluindo. Dentro de tratamentos que ela teve, a ida ao teatro, o crescimento do meu trabalho, que faço muito esse trabalho com ela, porque até então era eu que fazia. Tipo, ela ia uma vez por semana no atendimento, mas eu fazia o trabalho com ela, como eles mesmos diziam. Tu, como mãe, é que continua esse trabalho. Então, eu fazia. Tu pode, tu tem condições, tu vai, a luta. Mãe, mas eu tenho esse problema, que ela é descalculista, né? Eu tenho esse problema em matemática. Bom, mãe, como é que fica? Ai, não sei o que. Filha, pensa que tem outros que não tiveram, que tem problema em matemática. Então, tu não tá, entende? Eu dava essa bagagem para ela de que ela tinha condições que ela poderia. Então, como mãe, eu vou te dizer que a evolução dela foi grande, sempre, sempre evoluindo, nunca regrediu.
Então, foi uma evolução muito boa diante dos tratamentos de teatro e tudo mais. E o que tu acha assim, ó? Respondeu. O que tu acha assim, ó? A gente tem que lidar com realidade, né? Porque, utopicamente, a gente quer que Porto Alegre tenha acessibilidade plena, que todas as escolas tenham acessibilidade plena, tenham sala de recursos, tenham professores que ensinem tudo, mas a gente tem que lidar com a realidade. Tu não acharia, assim, melhor, ao invés de ter a necessidade de impor acessibilidade em vários colégios, começar a pegar por núcleos, assim, sei lá, Zona Sul, 2, 3 colégios que sejam de fato acessíveis, que sejam top, assim, né, topzera, que nem o pessoal gosta de falar, porque às vezes a gente vê a questão da acessibilidade, daí bota uma rampa. Eu estava falando com uma amiga minha esses tempos, ela coordena, ela é diretora de um colégio, ela disse, o colégio precisava de acessibilidade para um cadeirante, veio um pai, fez uma rampa, e daí fica aquela acessibilidade meio entroncada, sabe? Que é acessível, mas não é acessível, porque é meio mascarado, né? Porque até nos próprios lugares, quando a gente vai, as pessoas acham que tem acessibilidade porque tem um banheiro para cadeirante, daí restringe, né? O que tu acha? Que não seria melhor, de repente, ter uma escola modelo, duas em regiões, do que ficar obrigando, entre aspas, todas serem, porque acaba que tu não vai ter profissional para tudo, e acaba que às vezes tu não tem estrutura para tudo, e não tem recurso para tudo. Não sei. O que tu acharia dessa... Eu vou te dizer Como é que tu acharia a solução para esse problema? Eu vou te dizer que eu sou meio resistente a isso, porque eu vou te dizer, eu até já disse para uma diretora, uma escola de ensino médio, eu não vou dizer aqui a escola agora, que ela disse sim para mim, quem sabe tu leva a Sheila para uma escola que atenda ela melhor. Aí eu olhei para ela e disse assim, então eu estou indo contra a inclusão, se eu fizer isso. Se eu não deixar a lei vigorar nessa escola, eu estou indo contra a inclusão. E é o que eu vou te dizer agora nesse momento. Se tivesse, seria bom, mas aí a gente está lutando contra a inclusão, entende? Por isso que eu sou resistente. Não, claro. Eu falo mais na questão que tu havia comentado, que não tem profissionais tantos e não tem estrutura, né? Nesse sentido, enquanto não chegar nesse ideal, que é o ideal, né? Enquanto não chega nesse ideal, porque o ideal, com certeza, né? Seria ter acessibilidade em tudo quanto é lugar. Se criarmos uma escola, como tu mesmo dissesse, 2 modelos, por exemplo, a gente criasse essas 2 escolas, morreria a inclusão. Entendeu? Porque daí eles iam fazer todo mundo indo para essa escola e a inclusão. Aí a gente acabaria indo para uma exclusão, porque todos ficariam nas escolas modelo e eles não entrariam na escola regular, entende? É só nesse sentido. Porque para a estrutura como resolver, seria, claro, então? bem melhor. Tá? Pois é, nós temos que lutar. Essa questão? Nós temos que lutar. O que eu faço? Eu luto muito contra, aliás, eu luto muito a favor da inclusão, porque todo lugar que eu passo, faculdade, quando eu fiz pedagogia, tudo, eu estou sempre falando na inclusão, meus trabalhos todos são com inclusão, meu de curso foi de inclusão, o meu TCC foi de inclusão, eu luto muito aonde eu passo, porque, por exemplo, eu fiz uma faculdade de uma universidade que não tem inclusão, é só escadaria, vamos supor, tem lá um elevador super velho, é essa estrutura que falta, entendeu? Tu tem que ter para todos. Então, para poder incluir esses alunos e essas pessoas com deficiências, com necessidades especiais. Então, é muito difícil. Nesse sentido que eu te digo, seria ideal? Seria, porque teria lá todo um atendimento, toda a estrutura. Mas aí a inclusão morreria, porque daí as escolas eles não iam investir, né? Os governantes não iam investir para que as escolas ficassem estruturadas, não vai existir a sala de recursos, isso tudo vai acabar indo, né? Morrendo, como se diz. É nesse sentido que eu te falo. Até agora a Escola Concórdia, que está para fechar, né? Tá toda uma função. Acho que já é difícil ter uma escola com acessibilidade dessa que tem. Já estão a Concórdia, o Educandário São João Batista.
para chegar no educandário, a Mi fez um vídeo para me mostrar, porque ela leva a Duda lá. Meu Deus, é absurdo. É uma lomba cheia de buraco, não tem nada que te dê um pingo de acessibilidade, né? Se tu não tem um carro ou algo que te leve, é bem complicado essa situação. É bem a Sheila tá aí? A Sheila tá aqui. Ela tá aí? Vamos ver, Cadê tu? Tô aqui, peraí. Vou deixar um pouquinho pra você. Oi, eu quero te ouvir um pouquinho. Oi, tudo eu bom? Quero te ouvir, saber como é que foi a tua descoberta no teatro, em que o teatro te ajudou, como é que foi a tua questão do colégio, se tu teve muitas pessoas que te incomodavam, implicavam contigo, me conta um pouquinho. Tinha. Antes, no tempo, eu era loira, né? E aí as pessoas me chamavam de loira burra. Ai, e tipo assim, sério. Porque assim, tipo assim, eu não. Quando chegavam as provas, eu ficava assim, apavorada. Tipo assim, bah, eu não quero ir pro colégio, eu não quero. E aí, chamava assim, loira burra, sai daqui. Teve um, né, que falou assim, tem remédio para inteligência, não sei o quê. Aí eu briguei com ele. Muita discriminação. E tem bastante, sim. Eu me lembro também na primeira série eu não conseguia ler. E teve uma professora, né, que não vou falar também, não, o nome, né, não vou. Que me colocou assim na frente porque era a hora da leitura. E isso eu tinha uns 7 anos. E o pessoal já conseguia ler. E eu não. E eu me lembro que eu fiquei ali na frente e ela, agora tu lê. Mas eu não sei ler. E aí ela falou, mas tenta, não sei o quê. E aí eu fiquei super vergonhada, assim, sabe? Os meus colegas começaram a rir de mim, ficaram rindo, assim, eu não conseguia ler. Aí foi bem assim, como é que eu vou dizer? Bem triste, assim, pra mim, né? Eu vou te contar, aconteceu comigo de eu na primeira comunhão, numa missa. Eu tinha 9 anos. Eu tinha que puxar a Ave Maria. E eu esqueci a Ave Maria. E as pessoas começaram a me olhar, tipo, é Ave Maria, meu. Você tem que saber Ave Maria, como é que não vai saber rezar Ave Maria? E eu aqui, ó. Não veio. Não, tem às vezes, assim, como é que eu vou dizer? Eu tenho muita ansiedade, né? E a minha ansiedade excessiva, assim, eu bloqueio. Sabe, tipo assim, quando começam a falar muito, assim, como é que eu vou dizer? A querer botar muita, não é ordem, me ajudem aí, como é que é? Botar pressão? Pressão, isso. Querer botar pressão, aí eu bloqueio. Aí eu começo a chorar, e não. Nervosismo bate. E como o Newton me ajudou nisso, né? Porque eu falei pra ele. Tu descobriu o teatro. No como é que foi com o teatro? Eu sempre gostei. Assim, eu sempre gostei. Eu me lembro que eu olhava as novelas, assim, e eu sempre já me atraí, assim, pro teatro. E aí eu me lembro que um dia eu estava no computador e eu comecei a procurar, pesquisar. E daí eu achei Teatro Newton Filho. Daí eu falei para minha mãe, olha, eu achei teatro, eu quero ir lá, não sei o que. Tá, a mãe me levou. Só que eu não falava. Assim, o Newton me perguntou assim, o que tu quer? Tu quer teatro, quer televisão, tu quer... E aí eu lembro assim, daí a mãe... Daí eu olhei assim pra mãe, o que ele tá falando? Meu Deus do céu. E aí a mãe respondeu por mim, né? Porque toda a mãe falava por mim. Tipo assim, também na hora do recreio eu ficava meio excluída, assim, sabe? Assim. Mas agora eu melhorei bastante. Mas estou melhorando cada dia mais, sabe? Mas eu sempre tenho o meu tomatezinho Rivotril. Que quando eu tô muito ansiosa... É normal, às vezes a gente tem que se medicar. Se o médico pede a medicação, a gente tem que seguir a medicação do médico, né? Sim, e aí eu tomo quando eu tô muito ansiosa, porque daí eu começo a dar muita ansiedade, e aí daí me acalmo. Não é aqueles que te deixam, como
fica, sabe? Ele te tira a ansiedade, aí tu pensa melhor, as coisas bem assim, desse jeito. Mas assim, E o que tu mais sentiu falta na época do teu colégio? Porque eu ouvi a tua mãe falar como profissional e mãe, e eu quero ouvir tu como aluna. O que tu sentiu falta do colégio? Faltou, acho que para mim, para me ajudar, poderia ter tido tal coisa, que não teve. Ou teve tal coisa que me ajudou muito em tal colégio. Seria legal se estivesse nos outros. Parou de novo. Ih, tem que dar uma carregada. Deixa eu ver se eu fiz todas as perguntas que fizeram aqui. Acho que eu fiz todas. Tem que dar uma carregadinha aí, uma atualizada. Bom, gente, aqui a gente vai fazendo de tudo um pouco. Enquanto elas atualizam, quarta-feira, às 19 horas, a gente vai ter uma arquiteta falando sobre acessibilidade em lugares e em locais de trabalho também, para quem tem empresa e quer deixar o ambiente de trabalho mais acessível. Voltou a Sheila. Voltamos à programação. Hein, Sheila? Tá, qual é que é mesmo? Na quarta série. O que tu sentiu falta no colégio? Na quarta série foi assim, ó, aquela vez foi horrível. Porque assim, ó, na matemática ali eu não conseguia fazer as contas. E aí ela só falava que eu tinha que tirar os 5. Aquilo ali ficou assim, ó, até hoje. Os 5, porque tem que tirar os 5, tem que tirar os 5, e eu não conseguia tirar o tal de 5, que era a nota para colocar. Hã? Não, o Thiago travou. Mas de estrutura, então, é mais as questões mais técnicas. Tu não sentia tanta diferença, mais o tratamento dos colegas contigo. Que tu sentia mais essa questão do tratamento deles, né? Os colegas, sim. Aí depois, assim, ali no ensino médio, daí as professoras conversavam, explicavam, né? Eu sempre ia primeiro. A mãe sempre ia primeiro falar, mas sempre estava lá para dar, né? Segmento. E aí explicava tudo, daí eles me tratavam bem, tudo. Era bem. Daí ficou legal, assim. Mas daí ele já estava na sala de recurso. Mas eu já estava na sala de recurso, Eu tinha uma professora que me marcou bastante quando me deu pânico pela primeira vez, assim, tipo, com 16 anos, assim. Ela foi muito legal comigo. Teve uma chave que eu estava me fazendo, sabe? Porque isso as pessoas falam também bastante. Tu fica se fazendo para conquistar os outros, não sei o que, sabe? Então, só eu que sei, que eu sinto aqui dentro, assim, de mim. E as pessoas não sabem. E aí começa a falar um monte de coisa que magoa a gente também, né? Magoa muito. É que as pessoas avaliam muito pela aparência, né? Pela aparência. Aí, às vezes... Sim, exatamente, né? Como você vai, olha para Sheila, não tem nada, né? Tu mesmo olhou para Sheila assim, tu não conseguiu ver nada na Sheila. Mas assim, ó, sim, tem todo um aparato por trás disso. Tem todo assim um desenvolvimento, uma situação, por exemplo, que eu sempre... não é porque a Sheila tem algum problema que ela não vai se arrumar, que ela não vai fazer uma unha. Eu sempre incentivei tudo isso. Além das coisas de escola. Isso é graças muito a legal. Deus, as pessoas que estão vindo aqui têm uma posição que nem a tua, assim, sabe? De vamos para frente. A gente tem essa questão, mas seguimos, né? Não vamos ficar prostrados e, ai, meu Deus, né? Como sofro. É pegar o limão e descascar e fazer a limonada, né? E seguir. Não vai ficar dizendo, eu tenho isso, se eu tenho isso, eu não vou fazer mais nada agora porque eu tenho isso, entendeu? É o que todo mundo... E aí é que fica a mesmice. E aí é que fica as coisas estacionadas. Porque o que eu recebia dos profissionais que tratavam dela, médicos e tudo mais, é que assim, tu é uma mãe que não dá em qualquer lugar assim, porque se ela tá como ela tá, é porque ela tem esse incentivo grande teu.
tu não deixa a peteca cair. Tu vai sempre em busca de mais conhecimento e sempre incentivando ela a crescer. É isso que eu te disse, ela nunca regrediu, ela sempre evoluiu dentro do problema. Sempre respeitando, sempre eu digo, respeitando não é deficiências que eu quero dizer, não é as diferenças também, as limitações, sempre respeitando as limitações de cada um. Então, sempre respeitei a limitação dela. Todo mundo tem limitação, né? Independente. É isso. O ser humano todo mundo tem suas fragilidades. Todo ser humano tem suas fragilidades. Só que tu vai aprender a minha limitação é física e matemática, por exemplo. Eu sou péssima para exatas. Sim. Aí a Sheila teve um problema X, ficou descalculista, aí ela vai se apavorar se tem pessoas que não tiveram o que ela teve, e tem problema também. Como tu mesmo dissesse, né? Eu tenho um problema então, também, que eu não consigo amarrar tênis. Eu tenho um problema, assim, sério. E aí, tipo assim, eu fico meio envergonhada quando as pessoas pedem, Sheila, amarra aqui meu biquíni, eu não consigo. Porque, sei lá, eu já fiz um monte com a psicopedagoga, mas não vai. Ela já fez aquele tênisinho com madeirinha, tudo, mas não vai. Não sei. Isso eu acho que afetou muito a psicomotricidade fina dela. É. Mas, bom, compra o tênis sem cadastro, tudo tu tem que achar um jeito, entendeu? Tentamos de todas as formas, não deu, vamos respeitar esse limite. E aí daí as pessoas falam assim, mas como? 30 anos, não sabe amarrar o tênis? Como não sei o que, sabe? As pessoas falam isso, assim. E aí me dá uma raiva, sabe? Eu tenho que dar um ui. Sim, porque não sabe da realidade, né? E isso é de modo geral, as pessoas nivelam por elas, tanto para o bem quanto para o mal, né? E as pessoas não sabem da tua realidade, não sabem do que tu tá passando, não sabe de nada, né? E daí vai nivelando. Teve uma amiga minha que estava grávida e estava logo pouquinho a barriga. E também no caixa vieram falar dela, que tu tá aqui, tu não... Ela mostrou o exame de gravidez. Estou grávida, essa caixa é para mim. Então as pessoas sempre têm fiscais, né? E ao invés de perguntar, já saem deduzindo, né? Isso. E daí dá todas essas funções que a gente já conhece no dia a dia, né? Claro. Mas eu tô bem feliz em falar com vocês. Eu tô bem feliz em ver que essas posturas, a Michelle também, ela tem uma postura de empoderamento, assim, no sentido de empoderar o ser humano, não porque a Duda é uma menina, não é um empoderamento feminino que eu quero dizer nesse sentido, mas como ser humano. De tipo, vamos lá, vamos para A, vamos para B, vamos seguir. O Lorenzo, meu amigo também, que falou sobre nanismo, vamos lá. E as pessoas, elas estão com essa coisa de tipo, né? Vamos. Porque... daí já é uma opinião minha, né? É muito ruim tu começar... Ai, coitadinho, ai, tadinho, né? Isso eu falo para todo mundo, né? Independente de quem seja. Todo mundo fala. Eu não quero que me chame de coitadinha, não é isso, entendeu? Eu quero dizer, tem um problema, mas eu não sou, né? Tipo, que as pessoas falam, ai, coitadinha, ai, tu tá, como é que é? Tu tá fazendo ceninha, tu tá não sei o quê. É complicado isso aí. Mais uma coisa também que as pessoas falam pra mim assim, tu é atriz, mas tu consegue no textos, não sei o quê, começa a falar aquelas coisas, sabe? Aí eu falo assim, não, eles têm tudo um preparação, porque a mãe sempre conversou com o Nilton quando eu entrei, né? E não é decoreba, é tudo na improvisação. Eu explico para ele, sabe? Porque acho assim, porque eu tenho isso, não posso fazer também, entendeu? Não posso fazer isso porque, como é que se tu tem problema disso, como é que tu faz isso? Então, as pessoas que ficam discriminando. Volto a falar aquilo que eu falei anteriormente. O que acontece? Não é tu ficar na mesmice, tu tem que evoluir dentro do da tua deficiência, tu respeita, cada um de nós devemos respeitar o limite de cada um, mas fazer crescer dentro daquela deficiência. E é o que eu sempre fiz, tanto profissionalmente como nós. Eu sempre fiz a Sheila crescer dentro da deficiência, assim como eu faço alunos crescerem dentro da deficiência deles. Sim. Porque daí tu vai ver, né, o que tu pode fazer que seja adequado
aquela deficiência, mas que faça ele crescer. E é isso que nós temos que ter em mente. Nós não temos que só chamar de coitadinho e ter pena. E dizer que eles também não podem participar. O que é a inclusão que veio a calhar aquilo que eu te falei? O que é a inclusão? É colocar eles de igual para igual. Né? Mesmo que ele tenha necessidade especial, vai colocar ele lá dentro da sala de aula, na igreja, no clube, como sendo igual a outro cidadão. Entende? E não excluir ele de não, ele tem um problema, ele tem que ficar lá parado. Porque o que acontece? A evolução, por que a Sheila sempre teve evolução? Porque eu nunca deixei ela parada. Eu sempre, além de tratar, eu sempre fui incentivando que pode, que tem condições, mesmo que seja devagar, mas que faça. Mesmo que ela leve mais tempo que o outro, mas que faça. Entende? Se ela vai levar, o que nós temos que respeitar? O tempo de cada um. Se um aluno X faz uma capacidade X de tempo, o outro vai fazer menos, mas vai fazer. O importante é chegar lá. É ir sempre evoluindo. Eu penso dessa forma e ajo dessa forma, tanto como mãe, como profissional. E eu acho que isso é o que vem, assim, muito com a gente, e a gente tem que trabalhar muito isso. Por isso que eu digo que o professor, ele se especializa. Ele tem que ter uma especialização, ele tem que fazer uma educação especial, mas ele também tem que reconhecer dentro dessa especialização que ele pode mudar, que ele pode fazer mais, entende? Ele não tem que ficar parado lá no livro do que ele aprendeu e tal, não sei o quê, entende? Não, ele tem que ir sempre evoluindo e tentando fazer mais dentro daquele conhecimento que ele tem e tentando conhecer mais, que foi o que eu sempre fiz como mãe e como profissional. Eu sempre, não sabia o que a Sheila tinha aqui, então eu vou lá, vou procurar saber mais coisas. Eu fiz N coisas. Tu imagina o que eu fiz na época da trajetória escolar dela, sabe? Sempre procurando contribuir para que... Eu sempre dizia assim, eu estou aqui nas escolas, nos tratamentos dela, eu estou aqui para contribuir com vocês, para somar. E não para dividir ou achar... E como é que funcionou? Porque, assim, deu a coincidência, né, da Michelle também, a primeira que eu entrevistei, a minha amiga, ela também trabalhar com pedagogia, já ter a questão das séries especiais. Mas eu digo assim, a tua vida, tu conseguiu manter teu trabalho, tuas coisas em paralelo, ou tu teve que se dedicar somente a Sheila e a se qualificar para ajudar ela, ou tu conseguiu manter em paralelo, sei lá, uma rotina de um trabalho num escritório que não tem nada a ver com isso, e em paralelo ajudar ela? Não, eu vou ser sincera contigo, a gente teve uma combinação, eu e meu marido na época, de que ele trabalhava e eu cuidava da Sheila e levava no tratamento, porque ela tinha tratamento de segunda a segunda praticamente, assim, sabe? Então ele disse, não, fica com a Sheila, e eu me dediquei a Sheila. Eu só fazia coisas que não tinham, por exemplo, atividades, como eu fiz Mova Porto Alegre, fiz algumas coisas que eu podia coordenar a Sheila, dava aulas particulares que eu podia coordenar a Sheila. Nada de um compromisso maior, por exemplo, de concurso, de coisas assim. Não, isso eu não fiz. Eu fiz tudo assim, muito só particular, entendeu? Particular, pela Prefeitura de Porto Alegre, aquelas coisas de comunidade. Então, eu sempre nunca parei. E sempre fiz um pacto muito grande com psicopedagogos que tratavam dela. Então, realmente, eu não conciliei o trabalho porque foi uma combinação nossa, né? De que eu cuidava dela. Se tivesse alguma creche com atendimento para crianças com deficiência, algum outro estabelecimento com que tivesse qualificação para atender essa demanda de crianças, tu poderia seguir trabalhando em outra área? Como é que eu vou te dizer? Tu teria estrutura para te ajudar? E tu abriu mão por não ter essa estrutura? Ou mesmo se tivesse, tu ia falar, não, ia ser assim. Se tivesse uma estrutura para deixar ela, uma creche com qualidade para atender. Eu acho que eu abriria, eu acho que eu ficaria cuidando dela. Eu me dedicaria a ela. Mãe é leoa, não adianta, né? Eu não tenho filhos, mas eu acho que eu também ficaria com meu filho se eu pudesse, né? Porque não adianta. Eu acho que o instinto materno dessa hora... Podia garantir assim, o sustento da casa e tudo mais.
eu vou te dizer, só em último caso mesmo, só que não tivesse de onde ter o sustento de tudo, é que eu colocaria ela, que caso contrário eu me desdobraria e continuava me dedicando a ela. Acho que é bem por aí. Eu acho que é bem e uma coisa, e uma coisa que eu esqueci de Léo mesmo. E uma coisa que eu esqueci também, que no ensino médio, quando tinha a prova de matemática, aí sabe o que ela fazia para minha professora? Depois que eu conversei. Depois de muito tempo. E a professora de recursos também foi lá. E aí ela conseguiu entender. Ela conseguiu entender, né? Porque antes não. Daí ela pegou um papel, aí todas aquelas. Como é que é o nome? Aqueles que tem triângulo. Eu desenhava. Eu ficava olhando, assim, era a minha prova essa. Aí eu desenhava assim, ficava olhando assim, ficava desenhando. E aquilo ali me marcou bastante também, foi bem legal. Esse aí foi muito legal. Porque ela não foi essa questão do tato dos professores é de um modo geral, né? Quando eu morei no norte, e quando a gente veio morar aqui no sul, os meus irmãos, eles foram para o colégio militar, eu não fui porque eu não tinha idade, e nos primeiros bimestres, na época era bimestre, o meu irmão tirou um e o outro tirou 0,2 por causa da diferença de qualidade do ensino. E eu lembro que o professor chamou meu pai para conversar. E foi muito engraçada a conversa, porque ele falou pro meu pai assim, seus filhos tiraram nota 1, tirou 0, e o outro tirou 1, e eu tô tentando entender onde foi que eu errei no ensino. O professor, ele botou, tipo, onde foi que eu não consegui transmitir o conhecimento para os seus filhos? Sim. Eu queria entender o que acontece. Então, claro que os meus irmãos, a questão deles ali foi mais uma questão de tu sair do ensino, que era fraco, gostando ou não, no norte era mais fraco que aqui, e foi essa diferença de ensino que eles quebraram a cara. Mas eu achei muito legal a postura do professor. Ele falou, acontece alguma coisa, eles têm alguma dificuldade, eu não estou conseguindo enxergar onde eu errei, vamos nos ajudar a resolver. E na época o meu pai disse, não, na questão é só a questão do ensino ser diferente. Tanto que daí depois meu pai puxou os guri em casa, né? Estuda, daí passaram. Mas eu acho isso que nem foi comigo, me marcou. Em compensação, eu tive uma professora de português, que até agora eu estou estudando português, mas ainda sou meio canhota, assim, meio zero esquerda no português, que uma das provas foi decorar o poema Meus 8 Anos. Um dos testes. E daí eu gaguejei, tirei 9. Daí minha mãe foi lá, daí inverteu. Daí minha mãe, como assim? O que vai ajudar no vestibular, na qualificação dela decorar um poema, né? Porque decorar qualquer pessoa decora, né? Enfim, é só ficar lendo. Mas essa preocupação dos professores que foi que me chamou muita atenção. Tanto essa nos meus irmãos, quanto essa comigo, né? Que foi totalmente experiências de preocupação às avessas, né? Mas é legal ter, e é legal que as pessoas estão acordando para isso e querendo que o mundo se torne mais acessível, né? Com as pessoas tendo maiores condições de se locomover com independência, de conquistar o seu espaço e construir, agregar, e sem ter aquele olhar de não posso, né? Ai, não posso. Claro que tem coisas que tu não vai poder, assim como tem coisas que eu não posso, tem coisas que cada um tem as suas limitações, né? Independente. Mas é legal essa postura, né? De vamos lá, vamos tentar resolver, vamos tentar agregar. Porque é como eu digo, a acessibilidade ela não atrapalha quem não precisa dela, né? Em que ela vai atrapalhar? Ela não vai atrapalhar em nada quem não precisa. Ela vai só ajudar e agregar quem precisa, né? Então é uma construção. Eu consigo. Eu queria agradecer muito o Thiago por estar aqui conosco. Queria agradecer a Sheila, por esse bate-papo também. Eu queria deixar esse espaço para vocês. Antes, eu queria só avisar que quarta-feira agora, às 19 horas, nós temos um bate-papo com a Juliana, que ela é arquiteta e engenheira de segurança do trabalho. E ela vai nos falar sobre acessibilidade de lugares, como a gente pode deixar a nossa casa em um ambiente com maior acessibilidade, e também falar sobre acessibilidade no trabalho. No caso, se alguém tiver alguma empresa, ela vai dar dicas de como deixar o ambiente mais acessível no trabalho,
até para daqui a pouco as pessoas contratarem, pessoas com deficiência, né? Contratarem mais. Eu queria deixar esse espaço para vocês, deixar o recado que vocês quiserem para falar sobre a relação de vocês como mãe e filha, sobre educação, enfim. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite. Agora a palavra é com vocês e para o resto até quarta-feira. Como carne e unha, eu falei. Como unha, carne, unha, carne. Como unha e carne, sempre estamos aí na batalha, né, gente, de melhorar sempre mais. Como disse a Leci, né? Isso, Leci. Como disse a Leci, a postura de que nós podemos e vamos sempre em frente, né? Mesmo tendo alguma dificuldade, a gente sempre deve ter a postura de que nós podemos ir sempre mais e mais, respeitando aquele limite. Então, eu digo assim, não são somente o intelectual que é avaliado nessa inclusão, né, gente? É uma das coisas que eu sempre deixo bem claro quando falo sobre inclusão e educação especial, que não é só tirar a nota, né? Que não é só aquele intelectual, e sim, vamos avaliar de uma outra forma esses alunos, essas pessoas, com as suas, como é que eu digo assim, com as suas habilidades. Eu posso não saber a matemática, mas eu tenho a habilidade de ser uma atriz, por exemplo, né? De lidar no computador, entendeu? E não ser boa na matemática, não ser boa em português, isso não quer dizer. Então, sempre explorar, é uma das coisas que eu sempre digo, explorar muito as habilidades de cada um. Que essa habilidade faz um crescimento muito grande de cada um. Então, eu te agradeço muito mesmo por ter nos convidado para participar, porque falar de educação especial, para mim, é algo assim sagrado. Adoro e gosto muito de expandir tudo isso. Então, eu te agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui, podendo expandir a educação especial, a inclusão de alunos, de pessoas com deficiência, necessidades especiais. Tá bom? Obrigado mesmo. Foi muito boa a oportunidade. Tchau. Obrigada, muito gente. Obrigada. Até a próxima. E eu concordo contigo de... Quem sabe um dia a gente vai chegar nesse mundo das habilidades, né? De valorizar as habilidades. Tem gente que nasceu para pintar, tem gente que nasceu para ser físico nuclear, tem gente que nasceu para ser médico, né? E fazer que as pessoas sejam valorizadas pelas suas habilidades. Sheila, eu te adoro em cena. Tu é muito boa naquilo que tu faz. Morro rindo dos teus personagens. E muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada pelos comentários. Quarta-feira estamos de volta com arquitetura. Valeuzão, Thiago. Carla e Sheila. Fiquem com Deus. Até quarta. Beijo, tchau. E agora?